Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 15. Vamos estudar dos versículos 36 a 41, que vai tratar sobre a segunda viagem missionária e a separação entre Paulo e Barnabé. Versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Meus irmãos, aqui para nós concluirmos o estudo do capítulo 15 do livro de Atos, nós vamos ver sobre essa segunda viagem missionária e a separação entre Paulo e Barnabé, e como o agir de Deus sempre é perfeito na nossa vida, mesmo quando nós não entendemos o agir de Deus. Cabe a nós confiar, cabe a nós entregar as nossas vidas na mão dele, pois ele sabe o que está fazendo, pois o seu agir é perfeito. No versículo 36 diz o seguinte: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Então, lembrando que eles estavam em Antioquia, foram para Jerusalém resolver aquele problema da circuncisão, fizeram o conselho, voltaram a Antioquia, anunciaram o desfecho do conselho, enfim, só relembrando superficialmente os estudos anteriores. E agora, entre aspas, com a missão concluída em Antioquia, Paulo e Barnabé resolveram continuar a sua missão de evangelizar. Porém, houve uma desavença entre eles, né? Como diz aqui na própria palavra. Paulo queria voltar com Barnabé para visitar as igrejas, porém Barnabé, ele queria levar João, que também é conhecido como Marcos, o evangelista Marcos. Porém, eles tinham se separado há um tempo atrás, em uma fase da missão que eles estavam vivendo, e Paulo não achava justo levar Marcos com ele. Mas o agir de Deus é perfeito. Então aqui, vamos no versículo 38 para a gente entender o desfecho dessa história. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não nos acompanhando nesse trabalho. Então aqui era a primeira viagem missionária deles, de Paulo e Barnabé, que ela é relatada no livro de Atos, capítulo 13. Esse trecho em especial falando da separação entre eles está no versículo 13 também, capítulo 13, versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então é sobre esse assunto que eles estão divergindo. No versículo 39, houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Observem, meus irmãos, como que o agir de Deus é perfeito, ele é maravilhoso. Aqui em Atos 8, versículo 1 diz o seguinte: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Por que eu estou fazendo essa citação aqui de Atos 8, aqui em Atos 15? Porque, mais uma vez, Deus, através do seu agir perfeito, faz com que Paulo e Barnabé se dispersem, se separem, assim como ele fez em Atos 8, com a tribulação após a morte de Estevão e a perseguição dos judeus contra a igreja.
O objetivo de Deus, assim como foi o mandamento de Cristo, é ide e levai a palavra. E não fiquem juntos, confortáveis. Então, nesse caso, Deus agiu mais uma vez de forma maravilhosa para separar os dois, que eram os dois missionários, para levar a sua palavra de forma mais eficiente. Se dividiram e cada um foi com o seu discípulo. Aqui no versículo 40, meus irmãos, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Então vejam que aqui Deus, ele não estava simplesmente causando uma desavença entre eles, porque Deus é ruim. Não, o agir de Deus é perfeito. Enquanto Paulo voltou para confirmar as igrejas que eles já haviam pregado a palavra, Silas foi para outro lado com Marcos para continuar levando a palavra. O agir de Deus sempre é perfeito, meus irmãos. Aqui eu vou fazer uma citação de Mateus 28, dos versículos 18 a 20, que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vejam como é maravilhoso, né? Mesmo inconscientemente, eles estavam cumprindo o mandamento de Deus. Eles estavam se separando, porém a missão continuava. É maravilhoso quando nós temos nossos olhos espirituais abertos e conseguimos enxergar o agir de Deus na nossa vida. Que nós possamos, assim como Paulo e Barnabé, cumprir a nossa missão como cristãos, como filhos de Deus. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.